Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E na aula de hoje da nossa disciplina, ainda dentro do termo de efeitos térmicos dentro da estrutura e aplicação de reatores, nós vamos conversar um pouco sobre as características do balanço de energia dentro dos nossos reatores, tá? Essa é a parte 1 dessa aula de desenvolvimento dos termos de balanço de energia. E eu vou começar discutindo com vocês a origem desse equacionamento do balanço de energia e as implicações que irão resultar nas características que iremos utilizar nos desenvolvimentos que faremos para os reatores batelada, CSTR e tubular dentro da sua estrutura e de seus respectivos balanços. Então, bora lá. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é a natureza do problema para os casos de tratamento dos reatores não isotérmicos. As operações isotérmicas de reatores são muito utilizadas, especialmente quando a gente vai fazer acompanhamento de dados cinéticos, tá? Entretanto, para reatores aí chamados de reais, aqueles reatores que a gente encontra em produção industrial efetivamente, eles normalmente operam de forma não isotérmica, ou seja, eles trocam calor até um determinado grau de extensão da reação. No que se refere à troca de calor, a gente pode definir dois grandes limites aí operacionais para os nossos reatores. Eles podem operar isotermicamente, que é o ponto que representa aí a máxima troca de calor, que é o ponto que estudamos durante toda a nossa primeira unidade. Ou eles podem operar de forma diabática, que é a forma que ocorre aí sem troca de calor, ou seja, todo o calor liberado, todo o calor absorvido pela reação tem como única resposta a alteração de temperatura do nosso sistema. Entre esses dois extremos, a gente tem o que a gente conhece como regime não isotérmico, que é o regime que permite que o nosso reator toque calor em um certo grau de extensão, tá? Ou seja, ele troca calor com a camisa, com o meio, mas isso ocorre até um determinado grau de extensão. Não é o suficiente para deixá-lo em formato de operação isotérmico, mas também não é nulo para que ele opere de forma diabática. Então vamos dar uma olhada graficamente o que é que representa esse tipo de comportamento. Se a gente pegar um reator tubular operando uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera calor ao ocorrer, dentro dos três diferentes modos de operação que a gente acabou de comentar, o adiabático, o isotérmico e o não isotérmico, o que a gente verificaria seria isso. Primeiro vamos focar a linha de operação isotérmica, que é a linha que a gente estudou durante toda a nossa primeira unidade. Ao olhar para esse reator operando isotermicamente, a gente consegue observar que ao longo de todo o comprimento do nosso reator, a gente tem uma temperatura de operação constante. É aquilo que a gente considerou a unidade 1 inteira. Passando para o extremo superior aqui, que seria o reator adiabático, o que é que a gente observa? A gente tem o máximo aumento de temperatura possível. Então, a temperatura final aqui na saída desse reator é a mais alta entre todas. Isso ocorre porque a gente está permitindo que o sistema absorva todo o calor liberado por essa reação exotérmica que estamos considerando aqui, e essa absorção resulta nesse aumento de temperatura do nosso sistema. No extremo inferior e oposto, a gente tem um modo de operação não isotérmico. Observem que, na porção inicial do reator, a gente tem uma região de maior geração de calor, normalmente associada em reatores tubulares com as maiores concentrações de reagente presentes na condição inicial aqui do reator, e, consequentemente, com as maiores taxas de reação, a gente chega até um limite, esse limite máximo aqui é a temperatura máxima de operação dessa reação em específico, e após esse limite, a reação passa a liberar menos calor do que a camisa de troca térmica de refrigeração desse reator é capaz de remover, de forma que a gente começa a ter uma diminuição de temperatura. Essa diminuição segue o caminho do nosso reator, do comprimento aqui do reator, até que a gente atinja uma temperatura aqui mais baixa, tá? Muito aproximada com a temperatura da própria camisa de refrigeração. Então esse aqui é o comportamento que é mais comum na indústria, que a gente mais observa aí em aplicações industriais. Mas como fica então a natureza do nosso problema? Se o reator for operado em condições não isotérmicas ou adiabáticas, o balanço de material desse reator deve ser escrito juntamente com a temperatura T, A temperatura de operação vai passar a influenciar as características operacionais desse nosso reator. E dessa forma, o balanço material para um reator do tipo tubular vai ter que passar a ser escrito como uma variação da vazão molar do componente I em relação ao volume do reator seria igual a uma função aí
da taxa, onde a taxa seria a função da vazão e da temperatura do nosso sistema. Como para esses casos agora as nossas expressões de taxa passam a conter a variável independente temperatura, o balanço de massa passa a não ser mais possível de ser solucionado de forma isolada. A gente vai precisar agora resolver o nosso balanço material apenas se a gente resolver conjuntamente com ele o balanço de energia. A gente vai precisar resolver simultaneamente os balanços de massa e os balanços de energia. Sendo assim, vamos dar uma olhada como ficaria o balanço de energia para um reator desse tipo. Vamos imaginar que a gente tem esse reator aqui apresentado na figura. Esse reator a gente tem uma condição de alimentação aqui apresentada com a temperatura inicial, uma vazão máxima inicial, uma pressão inicial, um volume inicial e uma velocidade inicial. Ao passar pelo reator, a gente vai transformar o material que está passando aqui. Vamos observar a temperatura de saída, uma vazão máxima de saída, uma pressão de saída, um volume de saída e uma velocidade na saída. Vamos assumir que a gente tem uma entrada aqui, uma altura para a entrada, que eu estou chamando de Z-in, e uma altura para a saída, que eu estou chamando de Z-out. Aqui dentro a gente vai considerar a possibilidade de um trabalho de eixo e da entrada de calor. Vamos escrever, então, a equação representativa do balanço de energia com base nessas variáveis que eu acabei de comentar com vocês. Se escrevermos o balanço de energia para esse reator da figura anterior, o que a gente verificaria seria isso aqui. O termo de calor, menos o termo aqui de trabalho de eixo, mais o produto de PV na saída menos a entrada, seria igual a energia interna na saída, mais a vazão máxima aqui da saída, que multiplica esse termo de altura representando a energia potencial, esse termo com a velocidade representando a energia cinética, tudo isso na saída, menos, obviamente, o termo da entrada para esses parâmetros, energia interna, vazão máxima, energia potencial e energia cinética. Então, com base nisso aqui, e com base principalmente nas características operacionais que a gente tem para os reatores, a gente consegue impor algumas simplificações para essa equação de balanço de energia global aqui apresentada. Que simplificações seriam essas? Primeiro, reatores normalmente não operam com trabalho de eixo, dentro de circunstâncias normais. Dessa forma, o trabalho de eixo para esse reator seria igual a zero. Também não trabalhamos e operamos reatores com diferenças de alturas substanciais para gerar termos tanto de energia potencial quanto de energia cinética. As variações de velocidade não são tão grandes assim, mesmo em reatores com altas quedas de pressão, para fazer que esses termos sejam necessariamente importantes e consideráveis dentro desse tipo de desenvolvimento. Dessa forma, a gente pode considerar que o termo da entrada e da saída para as energias cinéticas potenciais são equivalentes, e com isso eles podem ser simplificados. Dessa forma, com as simplificações aplicadas na equação anterior, nos resta que o calor vai ser igual à energia interna mais o produto de PV da saída, menos a energia interna da entrada mais o produto de PV da entrada. Lembrando que, por definição de entalpia, a gente tem que a entalpia definida como energia interna mais o produto de PV, de forma que a gente pode definir que o termo de calor vai ser igual à entalpia da saída menos a entalpia da entrada para esse reator. E aqui a gente tem a equação simplificada e utilizável aí dentro do desenvolvimento de balanço de energia para reatores. Como para a gente, a aplicação de engenharia é mais comum que a gente trabalhe com taxas de transferência de energia ao invés do termo de energia bruto aqui, enquanto a gente lida especialmente aí com aplicações em reatores químicos, eu vou escrever essa equação aqui, tá? Do calor igual a entalpia na saída menos a entalpia na entrada, de uma forma diferencial em relação ao tempo, de forma que assim eu posso escrever que essa taxa de transferência de energia é igual a vazão máxima na saída vezes a entalpia na saída, menos a vazão máxima na entrada, multiplicada pela entalpia da entrada. Esse termo de Q ponto é a taxa de transferência de calor, o termo de HI, seja aí a saída ou entrada, aí, o in ou out, seria a entalpia por unidade de massa dessa corrente de entrada ou de saída, e o M aí, seria a vazão máxima da corrente da entrada ou da saída. Com essa forma que a gente consegue uma aplicação mais precisa e mais direta dessas equações de balanço de energia para aplicações em cálculos de reatores. Essa equação anterior que a gente acabou de desenvolver, ela pode ser generalizada para sistemas com múltiplas correntes de entrada e de saída, e dessa forma a gente consegue escrever que a taxa de transferência de calor seria igual a um somatório na corrente de saída da vazão máxima de cada corrente de saída vezes a entalpia de cada componente ali, ponderada por sua massa respectivamente na corrente de saída,
menos esse somatório aplicado exatamente igual na corrente de entrada, da vazão mássica de cada componente nessa corrente de entrada, vezes a entalpia mássica aí de cada um desses componentes na corrente de entrada. Essa equação escrita nessa forma de somatório representa aí a conservação da energia desse nosso sistema. De forma similar, podemos escrever a equação de conservação de massa, né? A gente sabe que a massa não pode ser criada nem modificada dentro da operação, de forma que o somatório das correntes de vazão mássica na corrente de saída menos na entrada deveria ser igual a zero. Aqui é muito importante que vocês tenham em mente ainda que os termos de entalpia incluem tanto os calores sensíveis quanto os calores de reação dentro de sua composição. E nas próximas aulas a gente vai ver como a gente vai fazer essa transição dos termos de calores sensíveis e calores de reação para um agrupamento que possibilite o cálculo para cada um dos tipos de reatores ideais que consideramos na primeira unidade, inicialmente de forma isolada. Vamos fazer um tratamento específico para o reator batelada, para o reator do tipo tubular e para o reator continuamente agitado. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para essa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro esse desenvolvimento aí dos balanços de energia, especificamente para esse desenvolvimento inicial aí, né? Ao longo das próximas aulas, a gente vai conversar sobre essas equações de balanço de energia aplicadas nos desenvolvimentos específicos dos reatores aí. Iniciaremos a próxima aula com o reator do tipo batelada e a gente se encontra então nessa nossa próxima aula da disciplina. Até lá!